Ao amanhecer, 14 carros mortos bloqueavam a garagem do meu avô como um muro de ferrugem. Meu irmão, um rico CEO, chamou isso de caridade. Meu pai olhou para a bagunça, olhou para mim e disse: "Isso combina com você." Foi nesse momento que entendi a verdade. Eles não queriam apenas o terreno. Eles queriam que eu me sentisse pequeno o suficiente para entregá-lo de mão beijada. Mas eles cometeram um erro. Eles nunca verificaram o que estava escondido dentro do lixo que despejaram na minha porta. Eu costumava pensar que a pior coisa que a família poderia fazer era tirar algo de você. Eu estava errado. Às vezes, eles tentam fazer você acreditar que nunca mereceu aquilo em primeiro lugar. Naquela manhã, aqueles carros não estavam apenas bloqueando minha garagem. Eles estavam testando se eu ainda sabia quem eu era. Antes de começarmos, me diga de onde você está lendo isso e que horas são aí. Depois, fique comigo, porque a sucata que eles usaram para me humilhar se tornou o motivo pelo qual eu saí de lá dono de toda a rede de concessionárias do meu irmão. Ao amanhecer, 14 carros mortos estariam parados na entrada da oficina do meu avô, para-choque com para-choque, como se alguém tivesse construído um muro de ferrugem. Meu irmão chamaria isso de caridade. Meu pai olharia para mim, olharia para aquela pilha de metal retorcido e diria: "Isso combina com você." Mas aquela manhã ainda não havia chegado. Na primeira segunda-feira de março, eu abri a oficina mecânica Valença da mesma forma que sempre fazia. Girei a velha chave de latão, ergui a porta de aço até a metade e esperei a corrente parar de chacoalhar. O lugar ficava perto da avenida Paz de Barros na Muca, onde velhos galpões de tijolos ainda pareciam se lembrar de anos melhores. A calçada lá fora era rachada. O paralelepípedo nunca ficava onde eu o arrumava. O ipê amarelo na frente inclinava um pouco mais a cada inverno. Eu gostava dele de qualquer maneira. A oficina cheirava a óleo de motor, café coado frio, borracha e madeira velha. Para algumas pessoas, isso pode soar sujo. Para mim, cheirava as mãos do meu avô. Bartolomeu Valença construiu aquela oficina antes de eu nascer. Ele guardava um livro-caixa vermelho na gaveta debaixo da bancada, onde anotava cada conserto, cada promessa e cada cliente que precisava de um tempo extra para pagar. Eu ainda mantinha aquele livro-caixa lá. Não o usava mais para contabilidade. Eu o guardava porque algumas coisas lembram a um homem que tipo de nome ele deve carregar. Meu irmão mais velho, Otto, carregava o nome Valença de um jeito diferente. O nome dele estava em outdoors. O meu estava em recibos de troca de óleo. Otto Medeiros Valença administrava o Grupo Automotivo Medeiros, uma rede de concessionárias envidraçadas e brilhantes, com máquinas de café expresso, pisos, polidos e vendedores que falavam sobre valores familiares como se tivessem lido num manual de treinamento. Ele usava ternos sob medida. Eu usava camisas de trabalho com graxa permanente nos punhos. Ninguém na minha família jamais me chamou de preguiçoso. Isso soaria muito fácil de refutar. Eles me chamavam de prático, simples, confiável. O tipo de palavra que as pessoas usam quando querem o seu trabalho, mas não a sua opinião. Naquela tarde, o motoboy deixou uma pasta do advogado do meu pai. Luma estava fazendo lição de casa na pequena mesa, atrás do balcão do escritório. Ela tinha 11 anos, um olhar atento, ficava quieta quando estava pensando, e era boa. Até demais em ouvir o que os adultos tentavam não dizer. Eu abri a pasta, esperando formulários de impostos. Em vez disso, encontrei um resumo de propriedade da oficina. Otto Medeiros Valença, herdeiro estratégico. Nilo Passos Valença, representante da família. Cael Ramos Valença, zelador temporário. Eu li a última linha 2 vezes. Zelador temporário. 11 anos consertando telhado, pagando seguros, lidando com canos estourados, guinchos de madrugada, evitando que a placa do meu avô caísse do prédio. 11 anos dizendo não a poras, compradores rápidos e construtoras baratas. 11 anos de pé, onde minha família não queria estar no papel. Eu era temporário,
Luma se aproximou com o lápis ainda na mão. Pai, por que diz isso? Eu tentei fazer minha voz soar leve. A papelada tem o dom de ser preguiçosa. Ela não. Sorriu. Mas está errado. Eu dobrei o documento cuidadosamente. Era isso que eu havia aprendido a fazer com a dor. Dobrar, lá limpa. Colocar, lá onde não pudesse. Respingar nas pessoas que você amava. Não é a primeira coisa errada escrita. Sobre mim, eu disse. Mais tarde, naquela noite, dirigi até a casa do meu pai em Alphaville para pegar velhos registros da oficina que Otto alegou precisar para uma apresentação de revitalização. A sala de estar do meu pai parecia um santuário para o meu irmão. Recortes de jornal, inaugurações, uma foto emoldurada de Otto apertando a mão do subprefeito. No porão, encontrei a caixa que precisava debaixo de uma pilha de decorações de Natal. Foi lá que vi a fotografia. O vô Bartolomeu estava de pé em frente à oficina, mais jovem e mais forte do que eu me lembrava, com uma mão descansando no capô de uma caminhonete Chevrolet antiga. Ao lado dele estava um garoto magro com uma chave de fenda nas duas mãos. Eu. O canto da foto havia sido dobrado para trás, como se alguém tivesse tentado me fazer desaparecer sem jogar a foto fora. Meu pai desceu as escadas atrás de mim. Eu estava me perguntando onde isso tinha ido parar. Eu levantei a foto. Por que isso estava no porão? Ele olhou para a imagem, depois para mim. Sem culpa, sem surpresa. Seu avô amava todo mundo, Kael. Não deixe que esse erro signifique mais do que realmente significou. Esse era o talento do meu pai. Ele conseguia derrubar um homem sem levantar a voz. Eu coloquei a foto de volta na caixa, mas não antes de deslizá-la para dentro da pasta com os papéis da propriedade. Ele notou. Ele não me impediu. Quando voltei para a oficina, a rua estava escura e silenciosa. Luma havia deixado a luminária do escritório acesa. Coloquei o pacote de propriedades ao lado do livro-caixa de Bartolomeu e fiquei debaixo da velha placa acima da porta de entrada. Oficina Mecânica Valença. A tinta estava desbotando, mas as letras ainda resistiam. Eu ainda não sabia até onde Otto estava disposto a ir. Não sabia sobre os guinchos, os carros sucateados ou a placa de papelão que ele penduraria onde os clientes pudessem ver. Mas entendi uma coisa naquela noite. Minha família já havia começado a reescrever o passado. Na manhã seguinte, encontrei o folheto do Otto enfiado até a metade por baixo da porta do escritório da oficina. Não foi enviado pelo correio. Não foi entregue na minha mão. Foi empurrado por baixo da porta como um aviso de despejo. Eu o peguei com as mesmas mãos que usava para puxar transmissões e afrouxar parafusos, enferrujados. Papel grosso, acabamento brilhante, o tipo de impressão que as pessoas usam quando querem que o dinheiro pareça visão. Na frente, em letras prateadas, estava escrito Complexo Empresarial Ribeirinho Medeiros. Fiquei perto do balcão enquanto Luma comia uma barra de cereal na mesinha onde fazia a lição de casa depois da escola. A primeira página mostrava uma representação digital limpa do novo projeto principal do Otto. Vitrines de vidro, concreto fresco, uma cafeteria gourmet, novas árvores alinhadas como soldados. Então eu vi o terreno. Meu terreno. A oficina do Bartolomeu ficava bem no meio do desenho, exceto que o prédio não estava lá. Sem portas de aço, sem placa, desbotada, sem a calçada rachada onde meu avô me ensinou a colocar o macaco hidráulico antes de confiar num elevador. Eles apagaram a oficina, mas mantiveram o velho IP na frente. Aquela árvore foi plantada por Bartolomeu após o seu primeiro mês de lucro. O designer do Otto, manteve porque parecia charmosa ao lado da passarela de luxo. Luma chegou ao meu lado. O tio Otto esqueceu de desenhar a oficina. Eu olhei para a página por um longo segundo. Não, querida, eu disse. Essa parte foi intencional. O rosto dela mudou. Não muito, apenas o suficiente. As crianças aprendem a verdade em pequenos pedaços, e eu odiava que minha família continuasse entregando a ela pedaços afiados. Ao meio-dia, meu pai ligou e me disse que iríamos jantar no Itaim Bibi.
Família precisa discutir isso como adultos, disse Nilo. Na minha família, como adultos geralmente significava que todos os outros já haviam decidido. Eu deveria ficar sentado e em silêncio enquanto me explicavam por que eu deveria ser grato. Fechei a oficina mais cedo, lavei as mãos 2 vezes, vesti uma camisa limpa e levei Luma para a casa da dona Nancy, a vizinha. Depois dirigi até a Zona Sul. A churrascaria de luxo que Otto escolheu tinha manobrista e luzes baixas. Soube, no momento em que entrei, que não era um jantar íntimo de família. 2 diretores de banco estavam perto do bar. Um vereador apertou a mão de Otto. 3 empresários locais acenaram para ele como se ele fosse um prefeito em espera. Otto chegou 10 minutos atrasado usando um casaco escuro que provavelmente custou mais que a minha primeira caixa de ferramentas. Kael, ele disse, sorrindo para o salão. Que bom que você veio. Meu pai sentou-se ao lado dele. Não de mim. Isso me disse muito. Otto abriu uma pasta de couro antes mesmo de o garçom trazer água. Ele falou sobre legado, crescimento, uso responsável do solo e sobre honrar o vô. Bartolomeu modernizando o que ele começou. Eu deixei ele terminar. Então, perguntei, onde a oficina se encaixa? Otto me deu aquele sorriso paciente que os executivos usam quando já estão irritados. Ela evolui. Essa é uma palavra bonita para demolida. Meu pai abaixou o garfo. Não comece. Otto deslizou um trato pela mesa. Este é um pacote de saída muito confortável, mais do que justo. E estou te oferecendo um cargo de supervisor de manutenção na filial de Alphaville. Eu encarei a pasta. Não era propriedade, não era sociedade. Era um emprego. Ele queria que eu entregasse a terra do meu avô e depois batesse ponto sob o comando de um dos seus gerentes. Otto se inclinou mais perto. Você ainda pode ser útil, Kael. Ninguém está tirando isso de você, acrescentou meu pai. Seu irmão está te dando uma maneira de manter a sua dignidade. Aquilo quase me fez rir. Quase. Empurrei a pasta de volta com 2 dedos. A oficina não está à venda. O sorriso de Otto permaneceu no lugar, mas seus olhos ficaram frios. Você sempre confundiu teimosia com princípios. Eu me levantei lentamente. E você sempre confundiu verniz com caráter. Ninguém na mesa se moveu. O ambiente ao nosso redor continuou zumbindo. Talheres, música ambiente, homens fingindo não ouvir. Dirigi de volta para a Avenida Paz de Barros, com o maxilar travado e o celular virado para baixo no banco do passageiro. Quando peguei Luma, ela perguntou se o jantar tinha ido bem. Não, eu disse, mas foi honesto. Ela concordou, como se aquilo fizesse mais sentido do que uma mentira. Dormi mal. Às 5h40 da manhã seguinte, o som de motores a diesel me acordou antes do despertador. No começo, pensei que fosse um caminhão de entrega na avenida. Depois veio outro motor, depois outro. Correntes tilintavam, freios chiavam. Vesti minha calça jeans e saí. 14 carros sucateados bloqueavam a entrada da Oficina Mecânica Valença. Eles estavam alinhados em 2 fileiras sobre cascalho, chassis enferrujados, para-brisas rachados, pneus murchos, baterias mortas. Alguns ainda tinham números de leilão rabiscados no vidro. Um não tinha capô. Outro estava torto com a suspensão estourada. No primeiro carro, amarrada à grade frontal com uma corda amarela, havia uma placa de papelão. Caridade para um mendigo. Os motoristas dos guinchos já estavam indo embora. Um homem olhou para mim e desviou o olhar. Luma saiu para a varanda vestindo o casaco de frio por cima do pijama. Ela não chorou. Isso tornou as coisas piores. Pai, ela disse em voz baixa, eles estão tentando enterrar a oficina. Do outro lado da rua, cortinas se mexeram. Um homem passeando com o cachorro parou na esquina. Uma mulher ergueu o celular. Então o SUV preto do Otto encostou. Ele saiu usando luvas de couro, sapatos impecáveis e o rosto de um homem se divertindo. Achei que pudesse te ajudar com o estoque, disse ele. Algo mais no seu ritmo. Eu não respondi. Meu pai chegou 5 minutos depois. Eu ainda não sei quem ligou para ele.
Talvez Otto. Talvez ele já soubesse. Nilo ficou ao lado da primeira tromeira São Paus, sucata, e leu a placa. Sua boca mal se moveu. Então ele olhou para mim. Isso combina mais com você do que este terreno jamais combinou. Eu senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Não quebrado, quieto. Passei por ele, por Otto, pela placa, e coloquei a mão no capô do quarto carro. O metal estava frio e áspero sob a minha palma. Sob 3 camadas de tinta ruim e ferrugem, vi a borda de um emblema que não deveria estar ali. E de repente toda aquela pilha de lixo parecia diferente. Mantive minha mão no quarto carro até Otto parar de sorrir. Ele estava esperando que eu gritasse. Talvez chutasse um pneu. Talvez perguntasse que tipo de irmão faz uma coisa dessas. Mas homens como Otto sabem usar a raiva. Eles a emolduram, a rotulam e a mostram a todos como prova de que você sempre foi instável. Então, eu não lhe dei nada. Inclinei-me e esfreguei o polegar ao longo do painel lateral. A tinta saiu em lascas sujas. Sob o spray e o primer barato, estava o canto de um antigo emblema de fabricante, do tipo que a maioria das pessoas deixaria passar, a menos que tivessem passado anos cercadas por aço de colecionador. Otto gritou atrás de mim. Cuidado, Kael. Não fique sentimental com lixo. Eu olhei para o emblema novamente. Lixo raramente era só lixo. Dependia de quem estava olhando. Depois que meu pai e meu irmão foram embora, Luma me ajudou a tirar fotos antes de ir para a escola. Ela segurou a lanterna, enquanto eu anotava números de chassis, números de leilão e marcas de guincho num caderno. Não deixei que ela tocasse nos vidros quebrados ou bordas enferrujadas. Ela conhecia a rotina. Lê. O último dígito de novo. Eu disse, 9. Ela disse, não, espera. Pode ser um 6. Eu me aproximei. Boa observação. Isso faz diferença. Ela ficou um pouco mais ereta depois disso. Ao meio-dia, eu havia separado os 14 veículos em 3 grupos. A maioria era sucata, boa apenas para peças e peso. Alguns poderiam se tornar úteis com trabalho paciente. Mas 2 deles me incomodavam de um jeito diferente. Um tinha uma configuração de chassi que não combinava com a carroceria sobre ele. O quarto carro, aquele que Otto estacionou mais perto da rua para maximizar a humilhação, carregava detalhes de uma linha esportiva fora de linha que colecionadores ainda discutiam em fóruns na internet. Foi aí que meu passado começou a importar de novo. Antes de voltar para a Muca, eu havia trabalhado com restauração em São Bernardo do Campo, não fazendo trocas de óleo, não fazendo troca de pastilhas rápidas, restaurações completas de chassi, funilaria artesanal, numeração original batendo, carros que chegavam parecendo sucata de fazenda e saíam em carretas fechadas com apólices de seguro, mais grossas que um boletim paroquial. Eu não fui embora porque fracassei. Eu saí quando minha esposa adoeceu. Depois que ela faleceu, Luma era muito pequena e a oficina do Bartolomeu precisava de alguém que ainda se lembrasse de por que ela era importante. Minha família transformou essa escolha numa fraqueza porque isso os fazia se sentirem melhores. No final da tarde, dirigi até os arquivos do pátio do Detran. Não entrei fazendo em escândalo. Levei café para o atendente, preenchi os formulários de solicitação corretos e pedi históricos de propriedade como um homem que sabia que papelada chata pode abrir portas trancadas. Um padrão estranho apareceu rapidamente. Várias transferências haviam sido aprovadas às pressas. As datas se alinhavam perfeitamente demais. Liberações de guincho, classificações de descarte, períodos de retenção haviam sido tratados com uma velocidade incomum. Quem quer que tenha movido aqueles carros para a minha propriedade não o fez como uma pegadinha. Eles vestiram a situação para parecer legal. Isso me incomodou mais do que a placa. Uma piada é descuido, papelada é intenção. 2 dias depois, fui até a casa do meu pai procurar antigos registros de licenciamento vinculados aos alvarás originais do Bartolomeu. Nilo abriu a porta e bloqueou o corredor com o ombro. Ainda cavando? Ele perguntou. Estou.
procurando o que pertence à oficina. Ele deu uma risadinha cansada. Aquele lugar te manteve pequeno a vida toda e você continua agradecendo a ele. Não, vim para discutir. Não, você veio fingir que essa é uma posição nobre. Ele se afastou. Os arquivos do porão estão onde sempre estiveram. Lá embaixo, o ar cheirava a poeira e calor de aquecedor. Encontrei as pastas de Alvarado Bartolomeu num armário cinza, mas atrás delas havia um pacote de velhas cartas de banco do final dos anos 80. O nome do meu pai estava em todas elas. Avisos de inadimplência, garantias pessoais, uma tentativa frustrada com equipamentos da qual eu nunca tinha ouvido falar. Então encontrei um bilhete, manuscrito de Bartolomeu anexado a um acordo de proteção de propriedade, proteger a oficina dos credores do Nilo, preservar o uso em operação. Kael entende o trabalho. Eu li aquela frase 3 vezes. Nem Otto, nem Nilo. Eu. As escadas rangeram. Meu pai viu os papéis na minha mão e por um momento seu rosto mudou. Isso é assunto antigo, ele disse. O avô protegeu a oficina de você. O maxilar dele endureceu. Eu fiz um mau investimento. Os homens fazem isso. Então por quê? Ninguém me contou? Porque você teria transformado isso em mais uma historinha sobre como você era especial para ele. Eu levantei o bilhete. Ele escreveu o meu nome. Nilo desviou o olhar para a parede de concreto. Seu avô tinha uma queda por quem se escondia. Eu chamo isso de paciência. Não, eu disse, baixinho. Você chamou isso de se esconder porque você só respeita a vitória quando as pessoas podem vê-la. Ele não respondeu. Isso me disse mais do que qualquer confissão teria dito. Saí com cópias dos registros debaixo do braço. Não bati à porta. Eu havia aprendido algo útil e coisas úteis merecem mãos firmes. De volta à oficina, enviei fotos do quarto carro para o Tadeu em São Bernardo do Campo. Tadeu me ensinou mais sobre chassis raros do que qualquer manual conseguiria. Ele ligou 10 minutos depois. Kael, ele disse, com a voz mais baixa que o normal. De onde isso saiu? Meu irmão jogou isso na frente da minha oficina para me humilhar. Tadeu ficou em silêncio. Então ele disse, se esse chassi for original, seu irmão acidentalmente deixou um erro de centenas de milhares de reais na sua garagem. Eu olhei pelo vidro do escritório para a fila de carros mortos bloqueando minha entrada. Por 3 dias, eles pareceram um insulto. Agora pareciam evidências. Naquela noite, depois que Luma foi dormir, abri a velha caixa de metal do livro-caixa do Bartolomeu. Sob uma pilha de recibos amarelados havia um bilhete dobrado com a caligrafia dele. A terra importa menos que as mãos que a protegem. Fiquei ali sentado com o papel entre os dedos, ouvindo o prédio se acomodar ao meu redor. Então, pela primeira vez desde que aqueles carros chegaram, eu sorri. Quando os advogados do Otto apareceram, eu já estava acordado havia 4 horas. O rádio da oficina tocava baixo. Alguma estação sertaneja antiga que sumia voltava entre as previsões do tempo. Eu já tinha a primeira caminhonete de sucata desmontada pela metade, o capô levantado, ferramentas alinhadas ao longo do paralama na ordem em que precisaria delas. Máquinas faziam sentido para mim. Se um motor falhasse, havia um motivo. Combustível ruim, faísca fraca, sem compressão, algo gasto, bloqueado, rachado ou negligenciado. Pessoas eram mais difíceis. Pessoas podiam escolher falhar com você e ainda chamar isso de negócios. Luma estava dormindo no sofá do escritório, sob uma das velhas colchas do Bartolomeu. Ela tentou ficar acordada comigo na noite anterior, segurando a lanterna até a cabeça começar a pender. Antes de sair para a escola, ela deixou um bilhete dobrado ao lado do meu café. O vô Bartolomeu também teria escolhido você. Fiquei ali parado por mais tempo do que deveria, segurando aquele bilhete entre 2 dedos. Depois o guardei no bolso da camisa e voltei ao trabalho. Por volta das 9, 2 fiscais da prefeitura encostaram no pátio com um sedã limpo atrás deles. Uma mulher de blazer cinza saiu carregando uma pasta de couro. Ela se apresentou como advogada do Grupo Automotivo Medeiros e me
Entregou uma notificação de infração de zoneamento como se estivesse servindo a sobremesa num jantar. Incômodo com sucata inativa, ela disse: olhei para os 14 veículos que meu irmão havia jogado na minha entrada. Esse é o seu termo legal para uma bagunça que seu cliente criou. Ela sorriu educadamente. Estamos preocupados com o risco ambiental. Um fiscal encarava sua prancheta. O outro olhou para os carros e depois para mim, envergonhado o suficiente para parecer humano. Eu os levei para dentro. Eles esperavam caos. Eu lhes entreguei registros, diários de contenção de fluidos, recibos de impostos, renovações de seguro, fotografias das barreiras de drenagem que Bartolomeu instalou antes mesmo de eu ter idade para dirigir, documentos de uso comercial de longa data, aprovações de inspeção dos bombeiros. O tipo de papelada chata que nunca impressiona a família, mas tende a atrasar o governo. O fiscal mais jovem pigarreou. Isto está mais organizado do que a denúncia sugeria. Eu imaginei, eu disse. A boca da advogada se contraiu. Senhor Valença, seu irmão preferiria resolver isso antes que multas se tornem necessárias. Meu irmão preferiria muitas coisas que não pertencem a ele. Eles saíram com menos confiança do que chegaram. 1 hora depois, Otto chegou em seu SUV preto. Ele caminhou pela propriedade como se a terra o ofendesse. Seus sapatos nunca haviam conhecido cascalho. Você sempre confunde sobreviver com ter sucesso, ele disse. Eu limpei as mãos numa estopa da oficina e você confunde propriedade com valor. Pela primeira vez, ele não respondeu de imediato. Seus olhos se moveram em direção à lona, cobrindo o quarto carro. Ele viu a borda do paralama que eu havia limpado. Não o suficiente para entender, mas o suficiente para ficar curioso. Então dei um passo entre ele e a lona. Terminou aqui? Eu perguntei. Ele sorriu novamente, mas agora o sorriso estava mais fraco. A prefeitura vai se cansar da sua papelada. Papelada é paciente. Ele me lançou um olhar que eu via desde a infância. O olhar que dizia que eu era inferior a ele, mas estava me tornando um inconveniente. Depois que ele saiu, voltei minha atenção para a velha picape perto da fileira de trás. Não era rara, não era bonita, mas o chassi era sólido. O motor tinha compressão e a transmissão ainda tinha vida útil. Na hora do jantar, fiz ela tossir. À noite, já estava em marcha lenta, firme o suficiente para fazer o concreto vibrar sob minhas botas. Na tarde seguinte, um metalúrgico aposentado, chamado Seu Valdir, apareceu depois de ver meu anúncio. Ele andou ao redor da caminhonete 2 vezes, não disse quase nada, e então apontou para as mangueiras de freio limpas e as correias novas. Você fez isso direito. Eu tentei. Por que vender por um preço justo em vez de pedir caro? Porque alguém deveria usá-la, não posar ao lado dela. Seu Valdir contou o dinheiro vivo no escritório. Ele não pechinchou. Apertou minha mão com a força de quem se lembra do trabalho duro numa fábrica. Aquele dinheiro não mudou a minha vida, mas o respeito pode mudar a forma como um homem respira. Depois que ele foi embora, sentei-me à mesa e fiz as contas até as lâmpadas da oficina zumbirem no teto. Valor das peças, unidades reparáveis, peso da sucata, possível avaliação para colecionadores. Mesmo sendo conservador, a pilha que Otto usou como insulto estava se transformando em capital. Então notei algo num registro público. Dora Lins havia me mandado um e-mail mais cedo. A empresa do Otto havia contraído grandes empréstimos usando a receita projetada da expansão como garantia. Ele tomou empréstimos contra o amanhã para parecer poderoso hoje. Eu anotei isso. Perto da meia-noite, tranquei a porta de aço e caminhei com Luma até a caminhonete. Ela parou antes de mim. Alguém havia pichado miserável com spray em toda a extensão da cerca. Ela esticou a mão para pegar o pano no meu bolso de trás. Eu segurei a mão dela gentilmente. Hoje não, mas pai, deixe aí eu, disse, olhando para as letras feias. Deixe que eles continuem nos subestimando um pouco mais. A chuva caiu forte. 3 dias depois que seu Valdir comprou a picape, constante o
suficiente para transformar o pátio de cascalho numa sopa cinzenta. Eu estava com a porta de aço meio fechada e o quarto carro sob a lâmpada mais forte da oficina. A lona estava puxada para trás agora. Eu havia limpado o suficiente da carroceria para ver o que os anos tentaram esconder. Pintura ruim, ferrugem, superficial, consertos baratos feitos por alguém que tinha mais confiança do que habilidade. Mas os ossos estavam certos. Tadeu apareceu na tela do meu laptop, direto de sua oficina em São Bernardo, usando óculos de aumento empurrados para a testa. Mova a câmera mais para baixo, ele disse. Não, aí não. Mais para trás, em direção à longarina. Eu me agachei ao lado do carro e inclinei o celular. Tadeu ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio, vindo dele, significava mais do que um elogio. Kael, ele finalmente disse, esse selo de chassi parece original. Limpei a água da chuva das costas da minha mão. O bloco do motor também bate. Então, isso não é sucata. Ele se inclinou mais para perto da tela. Esse é um carro que as pessoas achavam que tinha desaparecido depois daquele incêndio num galpão e da bagunça com a documentação lá nos anos 90. Para a maioria das pessoas, ainda parecia feio. Interior rasgado, cromo opaco, pneus que haviam se rendido há anos. Para um colecionador, era história esperando debaixo da ferrugem. Tadeu organizou tudo cuidadosamente. Sem postagens em redes sociais, sem fofocas, sem papo de revendedor. 2 dias. Depois, um homem de Belo Horizonte chegou com uma jaqueta simples, dirigindo um sedã alugado. Ele não agiu como se estivesse impressionado, o que me dizia que ele falava sério. Andou ao redor do carro uma vez, verificou as marcações, fez 3 perguntas. Então olhou para mim e disse, posso fazer por R$142 mil. A oficina ficou tão quieta que ouvi a água pingando da calha lá fora. Eu não sorri. Não estendi a mão imediatamente. Na minha cabeça, aquele dinheiro se transformava em concertos atrasados no telhado, na poupança da escola da Luma, em seguros, impostos atrasados e espaço suficiente para respirar e parar de viver a um mês ruim da falência. Não foi ganância o que senti. Foi o choque de perceber que a mesma coisa que meu irmão usou para me humilhar poderia ajudar a proteger minha filha. Ainda assim, vendê-lo doeu. Bartolomeu teria amado aquele carro. Ele teria ficado em pé perto dele, com as 2 mãos na cintura, fingindo não estar animado, enquanto já planejava por onde começar. Deixar o carro ir parecia fechar a porta de uma conversa que eu ainda queria ter com ele. O comprador deve ter entendido. Ele disse, vou manter o histórico com ele. Seu trabalho será documentado. Isso importava. Assinamos os papéis no cartório, tudo limpo e legalizado. Fiz cópias de cada página do documento, nota fiscal e registro de transferência. Otto tinha dinheiro, eu tinha hábitos, e um deles sempre foi mais forte do que as pessoas pensavam. Naquela noite, depois que Luma foi para a cama, sentei-me à mesa da cozinha com documentos públicos espalhados ao redor da minha xícara de café. Eu só pretendia rastrear os empréstimos imobiliários recentes do Grupo Medeiros. Em vez disso, encontrei um padrão. A empresa de Otto havia se expandido rápido demais. Um novo showroom em Alphaville, um centro de serviços de luxo na Faria Lima, um lote comercial vinculado ao projeto do Complexo Ribeirinho. Cada um pegava dinheiro emprestado usando o próximo como garantia, como um homem pisando em gelo fino, porque gostava do som das pessoas aplaudindo. Liguei para Dora Lins, uma contadora que eu conhecia dos velhos círculos de restauração. Ela havia auditado redes de concessionárias antes de se aposentar cedo para cuidar da mãe. Quando terminei de explicar, ela já não estava mais usando sua voz amigável. Me envie os documentos, ela disse. 1 hora depois, ela retornou a ligação. Seu irmão construiu uma escada bem alta, ela disse, mas alguns dos degraus estão rachados. O que isso significa em português? Claro, significa que ele pegou dinheiro emprestado contra o amanhã para parecer poderoso hoje. Se alguém comprasse a dívida certa, em vez de tentar
comprar a empresa, poderia controlar o ponto de pressão. Olhei pela janela, escura em direção às luzes da oficina do outro lado do quintal. Você quer dizer, os bancos. Quero dizer os títulos por trás dos bancos, ela disse. Encontre quem detém as notas garantidas e você encontrará onde a confiança dele termina. Na tarde seguinte, depois que o dinheiro caiu na conta, dirigi sozinho até o túmulo do Bartolomeu. A chuva havia parado, mas o chão estava mole. Fiquei lá, com as mãos nos bolsos do casaco, sem fazer ideia do que eu esperava sentir. Vitória, talvez. Em vez disso, senti cansaço. A verdade não era bonita. Uma parte de mim ainda queria que Nilo ouvisse o que eu tinha feito e, finalmente, dissesse: você lidou bem com isso, filho. Eu tinha 46 anos e alguma velha fome ainda habitava em mim como uma criança esperando na janela. Eu odiava isso. Quando cheguei em casa, Luma me encontrou no corredor segurando meu telefone. Ela havia tentado me ligar para o jantar e, sem querer, gravou a linha de casa, enquanto Nilo e Otto conversavam pelo viva voz através da chamada do escritório do Otto. O rosto dela estava pálido. Pai, ela disse, acho que você precisa ouvir isso. A voz de Nilo soou primeiro. Ele vai vender, eventualmente. Homens, como Kael, sempre se quebram em silêncio. Toquei uma vez, depois de novo. Luma me observava, preocupada que eu pudesse desmoronar. Eu não desmoronei. Salvei o arquivo, fiz um backup e o rotulei pela data. Na noite seguinte, o SUV do Otto entrou no pátio logo antes do fechamento. Ele andou mais devagar do que o normal, os olhos passando das vagas vazias para a área coberta dos carros e para o cadeado novo no armário do escritório. Rumores haviam chegado até ele. O que exatamente você está planejando? Ele perguntou. Limpei a graxa das mãos e coloquei a estopa na bancada. O mesmo que sempre fiz, respondi. Estou consertando o que outra pessoa tentou destruir. Otto olhou para mim por vários segundos. Dessa vez ele não riu antes de ir embora. Na semana seguinte, Otto mudou de tática. Ele parou de chamar a oficina de sentimental. Parou de oferecer pastas limpas em mesas de restaurante. Parou de fingir que estávamos tendo um desentendimento familiar. Em vez disso, ele me transformou num problema público. Descobri isso às 6h15 de uma segunda-feira, em pé no escritório com minha primeira xícara de café, quando meu celular começou a vibrar como um parafuso solto no concreto. Uma mensagem de um cliente, depois outra, depois 3, chamadas perdidas de pessoas que normalmente só ligavam quando seus caminhões não pegavam. Um link chegou do seu Valdir. Você já viu isso? A manchete estava acima de uma foto aérea cortada da minha propriedade. Ponto de degradação no bairro bloqueia. Progresso em zona de revitalização de SP. A foto mostrava os carros sucateados, mas não as marcas dos guinchos, nem as cartas de reclamação, nem os funcionários do Otto que os colocaram lá. Eles cortaram a imagem direitinho, para que a oficina do Bartolomeu parecesse enterrada no lixo, como se eu colecionasse ruínas de propósito. Comentários anônimos já se acumulavam. Esse homem precisa de ajuda. Como isso é legalizado? Algumas pessoas simplesmente não querem que a cidade melhore. Fiquei lá com o café esfriando na mão, assistindo a estranhos decidirem quem eu era antes do café da manhã. Às 9, a dona Neuza cancelou a troca de freio. Disse que o sobrinho dela faria o serviço. Ele não saberia. Às 10h30, meu fornecedor de peças disse que meu pedido estava atrasado no processamento. No almoço, um homem que confiava a mim sua van de trabalho há 8 anos passou devagar pela entrada e continuou dirigindo sem parar. Foi aí que entendi que Otto havia levado a briga de dentro da família para a rua. Humilhação a portas fechadas dói. Humilhação com uma plateia começa a mudar o seu dia a dia. Naquela noite, assisti meu pai num programa local de negócios da TV do escritório da oficina. Ele estava sentado ao lado de Otto na concessionária principal, luzes brilhando nos carros atrás deles. Enquanto o entrevistador elogiava a visão de revitalização do Grupo Medeiros, Nilo olhou direto para a câmera e disse:
Algumas pessoas confundem nostalgia com responsabilidade. Ele não disse meu nome. Não precisava. Desliguei o som e sentei no silêncio. Pela Perezá Forneciev, janela do escritório, os carros sucateados eram formas escuras sob as luzes do pátio. Por alguns minutos, me permiti pensar em desistir. Chega de advogados. Chega de ver Luma fingir que não estava com vergonha. Chega de vizinhos agindo como se o nome do meu avô fosse uma mancha na avenida. Se eu assinasse os papéis, Otto chamaria isso de crescimento. Nilo chamaria de maturidade. A prefeitura chamaria de limpeza. E eu passaria o resto da minha vida sabendo que o poder havia funcionado exatamente como eles planejaram. Essa era a armadilha. Se eu lutasse, poderia despedaçar a família em público. Se eu ficasse quieto, minha filha aprenderia que pessoas decentes sobrevivem abaixando a cabeça. Nenhuma das escolhas parecia limpa. Na tarde seguinte, Luma chegou da escola alegre demais. Foi assim que percebi que algo estava errado. Ela largou a mochila, perguntou se eu queria ajuda para varrer e falou demais sobre a merenda. Mais tarde, a encontrei no banheiro da oficina enxugando o rosto com papel toalha. Não abri a porta totalmente. Apenas fiquei do lado de fora e disse, querida. Ela respirou fundo, num tremor, apesar de tentar se controlar. O menino disse que a mãe dele viu na internet que somos a família do ferro velho. Fechei os olhos por um segundo. Ela saiu, olhou para mim como se estivesse fazendo uma pergunta muito maior que as da escola. Por que eles agem como se ser gentil significasse que você é fraco? Aquilo causou mais danos do que a manchete. Eu podia lidar com estranhos. Podia lidar com o sorriso de Otto. Mas minha filha aprender que a crueldade muitas vezes se vestia de sucesso, aquilo pesou em mim como uma pedra. Na manhã seguinte, coloquei o último acordo de venda do Otto na mesa do escritório. Destampei uma caneta. Minha mão repousou perto da linha de assinatura por mais tempo do que gosto de admitir. Então Dora Lins ligou. Não, assine nada, ela disse, antes mesmo de eu dizer alô. Recostei-me na cadeira. Bom dia para você também. Estou falando sério, Kael. O Grupo Medeiros tem uma revisão de garantias chegando. As projeções de receita deles falharam de novo. Se os credores ficarem nervosos, o dinheiro da expansão congela. Olhei para o chão da oficina, onde as pastas estavam trancadas no armário do Bartolomeu. Então, ele não está atacando porque é forte. Não, ela disse. Ele está atacando porque precisa do seu terreno para fazer a história parecer inteira. Depois daquela ligação, o ar na sala mudou. Não fui à internet me defender. Não. Postei explicações para pessoas que queriam entretenimento mais do que a verdade. Comecei a montar um dossiê. Proteções de propriedade, relatórios de inspeção, históricos de títulos, cópias de e-mails de zoneamento, fotos de cada veículo na manhã em que chegaram, a gravação do Nilo dizendo homens como Kael sempre se quebram em silêncio, registros de empréstimos públicos, datas, nomes, assinaturas, não por vingança, pela sobrevivência. Naquela quinta-feira à noite, Otto realizou uma reunião de revitalização perto do Complexo Ribeirinho. Eu fui e fiquei no fundo. Ele tinha ilustrações digitais em cavaletes e café nas mesas laterais, o tipo de cenário feito para fazer a destruição parecer educada. Um dos sócios dele brincou. Alguns homens se agarram à ferrugem porque o progresso os assusta. Algumas pessoas riram. Então, o seu Valdir se levantou. Ele segurava o boné nas mãos e tinha os ombros largos de metalúrgico. O engraçado da ferrugem, disse Valdir, é que geralmente significa que algo durou tempo suficiente para ter importância. O salão ficou tão silencioso que eu podia ouvir a ventoinha do projetor. A expressão de Otto não mudou, mas seus dedos apertaram o púlpito. Aquele pequeno momento me disse algo importante. Ele não era dono de todas as vozes da cidade. Voltei para a oficina depois da meia-noite. A cerca ainda tinha miserável empichado nela, com uma tinta preta feia. Encontrei um pincel e uma lata de tinta cinza que sobrou na prateleira do estoque. Lentamente, cobri as letras. Primeiro o L, depois o E, depois o V, depois o A, depois o R, o E, o S, o I e o M.
Parei, antes das 3 letras do meio. S-E-R. Fiquei ali sob a luz fraca do poste, a tinta secando em pinceladas irregulares. Não miserável, não quebrado, apenas C.A. 2 dias depois que pintei a cerca, Dora me enviou um documento que me fez sentar antes de terminar de ler. Vinha de um pacote de credores vinculado aos empréstimos de expansão do Grupo Automotivo Medeiros. Eu já tinha visto dívidas antes. Todo mundo nos negócios tem dívidas. Mas isso era diferente. Otto, não. Havia apenas pegado dinheiro emprestado. Ele havia empilhado promessas em cima de promessas e chamado isso de crescimento. Ao meio-dia, eu estava num escritório de advocacia silencioso na Avenida Faria Lima, com Dora de um lado da mesa e o Dr. Alceu Prates do outro. Alceu era um advogado de aquisições de cabelos grisalhos, mãos calmas e o tipo de voz que fazia más notícias soarem como previsão do tempo. Ele espalhou os papéis na minha frente. As concessionárias do seu irmão têm garantias cruzadas, disse Alceu. Olhei para ele. Fale isso como se eu consertasse carros para ganhar a vida. Ele concordou com a cabeça. Ele usou um local para garantir o empréstimo de outro e então usou os dois para apoiar o próximo projeto. Isso funciona quando as vendas estão fortes. Quando as vendas caem, toda a estrutura começa a pender. Dora tocou em uma página. Alphaville não bateu a meta. A Faria Lima é cara de manter. O projeto do Complexo Ribeirinho precisa do seu terreno para fazer os números parecerem melhores. Então a oficina não é apenas algo pessoal para ele, eu disse. Não, respondeu Alceu. Faz parte da história que ele vendeu aos credores. Isso me atingiu com mais força do que eu esperava. Otto estava tentando tomar as terras de Bartolomeu porque queria controle, sim, mas ele também precisava delas. Isso o tornava mais perigoso, não menos. Alceu cruzou as mãos. Se alguém adquirir, exposição garantida o suficiente em torno do Grupo Automotivo Medeiros. Essa pessoa não precisa ser dona da empresa para influenciar seu futuro. Olhei para os papéis. Pela maior parte da minha vida, Otto fez o poder parecer volume, prédios maiores, ternos mais limpos, salas mais barulhentas. Mas, sentado ali, comecei a entender um tipo de poder mais silencioso. O poder podia ser a paciência. O poder podia ser saber onde o peso realmente estava apoiado. Após a reunião, dirigi de volta para a muca com as cópias trancadas numa pasta no banco do passageiro. Não fui direto para casa. Parei no antigo guarda-móveis do Bartolomeu, na periferia da cidade, aquele que eu pretendia limpar há anos. A porta de aço rangeu quando a levantei. Lá dentro havia latas de café cheias de parafusos, velhas notas fiscais, capas de banco rachadas e ferramentas enroladas em panos de limpeza. Passei 1 hora vasculhando caixas até encontrar uma pequena fita cassete dentro de uma lata de peças de metal. A etiqueta estava escrita com a letra de Bartolomeu. Para Kael, se as coisas ficarem feias. Sentei-me numa caixa de leite virada para baixo e toquei a fita num velho gravador que encontrei na mesma caixa de papelão. O som chiava e vacilava, mas as vozes eram claras o suficiente. Nilo era mais jovem, mais zangado. Estou te espirro, dizendo, pai, venda o lugar. Podemos usar o dinheiro agora. Então a voz de Bartolomeu, cansada, mas firme. Não, você não resolve um mau julgamento vendendo a única coisa honesta que lhe resta. Nilo disse algo em tom baixo que eu mal consegui entender. Então Bartolomeu respondeu, o Otto quer ser dono das coisas. O Kael quer construir coisas. Só uma dessas coisas dura. Parei a fita. Por um tempo fiquei apenas sentado ali, com poeira nas botas e aquela frase pairando no ar. Eu passei décadas me medindo contra a decepção do meu pai. Achava que se trabalhasse mais duro, continuasse sendo útil, causasse menos problemas. Talvez um dia ele olhasse para mim e visse mais do que o filho, que ficou para trás. Bartolomeu já tinha visto tudo desde o começo. Isso não só fez os anos perdidos voltarem. Não consertou os jantares, os olhares, os pequenos comentários disfarçados de conselhos, mas mexeu com algo dentro de mim. Não era raiva.
era algo mais pesado e mais limpo. Luto, talvez. À noite, o Grupo Automotivo Medeiros anunciou a celebração legado para o futuro no showroom principal. Mídia local, líderes municipais, investidores. A equipe do Otto divulgou projeções digitais que ainda mostravam minha oficina, apagada, como se o acordo já tivesse acontecido. Ele estava tentando fazer a rendição parecer inevitável. Dessa vez, não entrei em pânico. Liguei para o doutor Alceu do escritório da oficina. Comece as discussões de compra das notas de crédito. Você entende o que isso significa? Ele perguntou. Significa que vou parar de ficar na frente da escavadeira e começar a ler o mapa do banco. Houve uma pequena pausa. Bom, disse Alceu, essa é a luta mais inteligente. Luma estava sentada no balcão fazendo lição de matemática. Ela olhou para cima quando desliguei. Você soa diferente, ela disse. Diferente como? Ela me estudou do jeito que só uma criança consegue, sem a educação atrapalhar. Como? Se você não estivesse mais esperando eles dizerem que você tem permissão. Quase ri, mas ficou preso no peito. Ela perguntou, você finalmente terminou de pedir para eles te enxergarem? Olhei pelo vidro do escritório para o chão da oficina, para as ferramentas do Bartolomeu, para os carros que Otto tinha despejado para me fazer pequeno. Acho que sim, eu disse. Acho que finalmente consigo me enxergar. Mais tarde naquela noite, passei de carro pela concessionária do Otto e vi os funcionários instalando faixas através das vidraças. Legado, visão, família, progresso. Palavras bonitas podem encobrir muita dívida. Quando voltei para a oficina, coloquei o cassete do Bartolomeu ao lado do livro-caixa, na gaveta de baixo. Na manhã do anúncio do Otto, estacionei atrás do showroom principal, em vez de estacionar na frente. Velho hábito, talvez. Homens como eu sabem onde ficam as portas de serviço. Lá dentro, a concessionária de Otto parecia mais o saguão de um hotel do que um lugar que vendia carros. Paredes de vidro, flores frescas, balões prateados, copos de café com o logotipo de Otto estampado. Repórteres. Locais estavam perto dos veículos em exposição, enquanto oficiais da prefeitura apertavam mãos sob uma faixa que dizia legado para o futuro. Otto estava no centro de tudo, terno impecável, postura perfeita. Aquele sorriso que ele usava quando as câmeras estavam perto. Fiquei encostado na parede do fundo, ao lado de uma fileira de folhetos mostrando o projeto do complexo Ribeirinho. Mais uma vez, a oficina do Bartolomeu havia desaparecido do desenho. No lugar dela, uma passarela, um quiosque de café e aquele IP amarelo que eles ainda queriam manter porque deixava a imagem mais acolhedora. Eles queriam a sombra sem as raízes. Otto subiu no pequeno palco às 10. Nilo estava lá na frente, orgulhoso e rígido, observando o filho mais velho como se o salão tivesse sido construído em torno dele. São Paulo merece progresso, disse Otto. Merece uma liderança corajosa o suficiente para deixar pensamentos ultrapassados para trás. Algumas pessoas bateram palmas. Olhei para o meu celular. Uma mensagem do Dr. Alceu Prates. Posição finalizada. Notificação ao credor emitida. Guardei o celular. No bolso. Otto continuou discursando. Mas, 5 minutos depois, uma mulher da equipe financeira dele entrou por uma porta lateral e sussurrou algo para um homem, perto da primeira fileira. Esse homem olhou o celular. Ficou pálido e caminhou rapidamente em direção à sala de reuniões de vidro. Então, outro executivo o seguiu. Em seguida, 2 representantes bancários entraram pelo corredor carregando pastas. Otto os viu. Seu discurso não parou, mas o ritmo mudou. Uma palavra engasgou. Um sorriso chegou meio segundo atrasado. Pessoas que vivem de atuações temem uma coisa mais do que o fracasso. Temem ser observadas enquanto perdem o controle. Os repórteres começaram a checar seus celulares. Um deles murmurou. Revisão de DUE. Reestruturação. O ambiente mudou. Não de forma barulhenta, apenas o suficiente. Os credores do Grupo Automotivo Medeiros haviam congelado um financiamento-chave para a expansão.
aguardando revisão do acordo. Diversas notas garantidas, vinculadas a filiais com baixo desempenho, haviam sido adquiridas por meio de canais que o Dr. Alceu arranjou. A promessa pública de Otto dependia de dinheiro privado que não estava mais se movendo da maneira que ele esperava. O império dele não desmoronou com um estrondo dramático. Aconteceu algo pior para um homem como ele. Tornou-se questionável. Diante de testemunhas, Otto tentou terminar. Ele falou sobre comprometimento, confiança, mas ninguém estava ouvindo da mesma maneira de antes. Os olhos dele me encontraram lá no fundo. Eu não sorri, não levantei nenhuma pasta. Apenas fiquei ali. 20 minutos depois, ele me puxou para a sala de vidro que supervisionava o salão da concessionária. Lá fora, as pessoas sussurravam em torno de xícaras de café e panfletos para investidores. Otto fechou a porta com força suficiente para sacudir as persianas. Você planejou isso? Não, respondi. Você mesmo planejou isso no momento em que começou a acreditar que as pessoas eram coisas nas quais você podia pisar. O rosto dele se contraiu. Não me venha com discursos morais. Você acha que o vô escolheu você porque você era bom? Ele sentia pena de você. Era nisso que você precisava acreditar. Ele se aproximou. Eu construí empregos, construí franquias, construí algo que as pessoas respeitam. Você consertava motores velhos e agia como se isso te fizesse santo. Eu nunca precisei ser santo. Eu precisava ser honesto. Por um momento ele pareceu menos um CEO e mais o garoto que odiava ver Bartolomeu me entregando ferramentas. Ele confiava em você, Otto disse. Mas, baixo agora. Não importa o que eu fizesse. Ele confiava em você. Lá estava. Não era terreno. Não eram negócios. Era a velha ferida vestindo um terno novo. Ele olhou para o salão de exibição, onde sua equipe tentava acalmar diretores de banco e repórteres. O que você quer de mim? Um mês antes, eu talvez quisesse que ele pedisse desculpas. Uma semana antes, talvez eu o quisesse assustado. De pé ali, com tudo balançando sob seus pés, percebi que queria algo menor e mais difícil. Eu queria que os danos parassem. Abri a pasta que trouxe e a coloquei sobre a mesa dele. Esta é uma proposta de estabilização. Assumo o controle operacional dos locais em crise vinculados às notas garantidas. Os funcionários ficam, os fornecedores recebem. O projeto do Complexo Ribeirinho será revisado sem a terra do Bartolomeu. Você se afasta das decisões de expansão até que os credores terminem a revisão. Ele encarou as páginas. Você está comprando minha empresa? Não, eu disse. Estou impedindo sua empresa de arrastar todo mundo para o fundo do poço junto com o seu orgulho. As palavras o acertaram. Ele as odiou porque não eram cruéis. Isso as tornava mais difíceis de ignorar. A porta se abriu antes que ele pudesse responder. Nilo estava lá, parecendo mais velho do que naquela manhã. Atrás dele, a concessionária continuava a zumbir com o tipo de pânico que os homens ricos tentam chamar de incerteza. Ele olhou de Otto para mim e depois para a proposta em cima da mesa. Pela primeira vez, meu pai não tinha uma frase pronta. Por fim, ele disse, eu achava que manter a cabeça baixa significava que faltava ambição em você. Eu peguei a minha pasta. Não, respondi. Significava que eu estava ocupado carregando coisas pesadas. Ele olhou para mim então, não com calor, não com um pedido de desculpas, mas sem a velha arrogância cega. E isso já era alguma coisa. Lá fora do showroom, os operários haviam começado a retirar as faixas temporárias perto da entrada. Uma placa de plástico escorregou da armação, caiu na lama perto do meio-fio. O progresso começa aqui. Era isso que dizia. Eu olhei para a placa no caminho para a caminhonete e continuei andando. O progresso nunca havia começado sob luzes envidraçadas. Começava em garagens frias, em horas não pagas. Em filhas observando seus pais escolherem a dignidade quando a amargura teria sido mais fácil. Naquela noite sentei sozinho na bancada do Bartolomeu com o livro caixa, a fita cassete e o bilhete de Luma espalhados na minha frente. A porta lateral se abriu. Luma entrou carregando uma placa de madeira
que ela mesma pintou. As letras eram irregulares, mas cuidadosas. Kael e Filha Restaurações. Encarei aquilo por mais tempo do que ela esperava. Então estendi a mão para segurar a dela. Na manhã seguinte voltei ao trabalho. Isso pode não soar muito grande depois do que aconteceu no showroom, mas para mim, importava. Eu não queria ficar parado, lendo manchetes sobre o Otto. Não queria ficar repetindo mentalmente cada olhar em cada rosto. Eu queria uma caminhonete de trabalho no elevador, um motor de arranque teimoso na minha mão, e o tipo de problema que não fingia ser outra coisa. Uma máquina pega no tranco ou não pega. Pessoas conseguem fazer o fracasso soar como visão. Por volta das 8h30, enquanto eu apertava um fio terra, ouvi pneus no cascalho. Olhei pela porta de aço aberta e vi meu pai saindo de seu carro, segurando uma velha caixa de metal desgastada com as duas mãos. Eu conhecia aquela caixa. Bartolomeu a guardava sob a mesa quando eu era menino. Nunca me deixou abri-la. Ele costumava bater os dedos na tampa e dizer: "Algumas coisas são para a estação certa." Nilo entrou na oficina sem a sua típica certeza. Ele parecia menor à luz do dia. Não fraco, apenas mais velho do que jamais havia permitido a si mesmo parecer. Nenhum de nós falou no início. Soltei a chave de fenda. Ele colocou a caixa na bancada do Bartolomeu. "Isso era do seu avô", ele disse. "Eu sei." Ele descansou a mão na tampa, depois a puxou de volta como se o metal o tivesse queimado. Passei a maior parte da minha vida achando que um homem precisava parecer forte para sobreviver, disse ele. Otto entendeu isso. Ou pelo menos eu achei que sim. Eu esperei. Você não. Ele continuou. Você trabalhou quieto. Você ficou. Você conserta coisas. Eu confundi isso com falta de ambição. Existem pedidos de desculpas que limpam uma ferida. Aquele não foi um deles, mas foi a primeira frase honesta que meu pai me dirigiu em anos. Ele abriu a caixa. Lá dentro havia fotografias, cadernos de concertos, antigos recibos e o acordo original de propriedade que Bartolomeu havia estruturado para proteger a oficina de ser vendida durante a crise da família. No fundo, havia um envelope com meu nome escrito com a caligrafia do meu avô. Abri-o lentamente. Kael, se isto chegar até você tarde, significa que eles passaram anos tentando te ensinar que homens silenciosos desaparecem. Não acredite neles. Li 2 vezes antes de confiar em mim mesmo para dobrar o papel novamente. Meu pai olhou para o chão. Ele te enxergava melhor do que eu. Eu queria aquela frase quando tinha 20 anos. Eu queria quando minha esposa estava doente e eu tentava manter uma criança alimentada e um negócio vivo. Queria toda vez que Nilo elogiava o crescimento do Otto e chamava a minha lealdade de pequena. Agora que ela estava ali, não consertava os anos. Apenas dizia a verdade sobre eles. Ainda não estou pronto para fingir que isso está consertado, eu disse. Nilo concordou com a cabeça. Eu não espero que você esteja. Esse foi o mais perto que chegamos da paz naquela manhã. Ao longo da semana seguinte, o grupo automotivo Medeiros começou a se reestruturar. 3 filiais foram fundidas. Fornecedores receberam sob novos termos. Os funcionários continuaram trabalhando, o que importava mais para mim do que qualquer manchete. Otto se afastou das decisões de expansão enquanto auditores e credores revisavam a bagunça que ele havia feito com o projeto do Complexo Ribeirinho. Ele não foi arruinado num final dramático de novela. Ele perdeu algo mais difícil para um homem como ele: o controle. Certa tarde, ele passou na oficina sozinho, sem motorista, sem assistente, sem a confiança sob medida preenchendo a sala antes mesmo de ele entrar. Ele ficou debaixo da nova placa de madeira que Luma havia pintado e a leu em silêncio: Kael e Filha Restaurações. Foi ela que fez? Ele perguntou. Foi. Ele acenou, com a cabeça, depois olhou para a velha bancada. Você já chegou a me odiar? Levei meu tempo para responder. Não, eu disse. Provavelmente é por isso que isso doeu tanto. O rosto dele se endureceu, mas ele não discutiu. Eu achei que, se fizesse você parecer pequeno, talvez eu finalmente me sentisse maior. É um jeito muito caro de viver, eu disse. Ele deu um suspiro curto e cansado.
Não, chegava a ser uma risada. Não chegava a ser arrependimento. Não houve abraço, nenhum perdão cinematográfico, nenhum final de filme onde anos de danos somem simplesmente porque dois irmãos estão na mesma sala. Ele foi embora alguns minutos depois e eu o deixei ir. Algumas portas não precisam bater com força para permanecer fechadas por um tempo. No início de maio, a primavera havia suavizado os contornos da Avenida Paz de Barros. Luma me ajudou a repintar o batente ao redor da porta de aço. Seu Valdir passou por lá com café e me disse que a picape que vendi para ele rodava melhor do que metade das novas. Vizinhos que assistiram à minha humilhação por trás das cortinas agora acenavam quando passavam. Eu agradecia, mas eu também me lembrava da rapidez com que eles haviam desviado o olhar antes. A opinião pública muda com o clima. O autorrespeito leva mais tempo para ser reconstruído. Certa noite, enquanto guardava os papéis de Bartolomeu de volta na caixa de metal, encontrei novamente o antigo pacote da propriedade, aquele que havia me chamado de zelador temporário. Segurei-o sem sentir a mesma dor. Bartolomeu nunca quis dizer temporário da maneira que eles queriam dizer. Ele havia confiado em mim para segurar a linha de frente até que o futuro certo chegasse. No pôr do sol, Luma e eu nos sentamos do lado de fora da oficina, perto do carro de colecionador verde, menta recém-restaurado. Eu não vendi aquele. Algumas coisas valem mais ficando onde pertencem. O trânsito fluía suavemente pela avenida. O velho IP balançava com a brisa acima de nós. A placa desbotada de Bartolomeu ainda estava pendurada, bem ao lado da nova placa de Luma. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E então, o que nós somos agora? Ela perguntou. Eu olhei para a oficina, para as ferramentas, para o chão limpo e para a pintura da minha filha na parede. Somos as pessoas que ficaram, eu disse. Você já passou anos provando seu valor para pessoas que já haviam decidido não enxergá-lo. Se você já viveu algo parecido, eu adoraria muito ouvir a sua história.